Good morning, everybody. My name is Eduardo Nantes, and within my theme, slave labor, I will deal more specifically with the sexual exploitation and human trafficking. This topic is sensitive and complicated as it deals with a highly complex crime, which involves economic, social, cultural, and psychological factors. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Nantes. Com o meu tema, trabalho escravo, eu vou lidar mais especificamente sobre a exploração sexual e o tráfico humano. Esse é um tema muito sensível porque ele trata de alguns fatores tais como fatores sociais, culturais, psicológicos e também fatores econômicos. We mistakenly think that slavery no longer exists today, but in fact slavery still exists and is stronger than ever. Very recently, we had a case that gained a lot of repercussion throughout Brazil. The case in question is that of the island of Marajó. The case received a lot of repercussion after recent reports on social media and television media. These reports were of sexual exploitation against children and adolescents, and they were reported by several television channels that showed how this happened, and unfortunately still happens. In a way, that is almost like a vicious cycle on the island of Marajó, where it's common for children and teenagers to row close to the boats and climb on board to do the bartering of sex for food, money, or fuel. Erroneamente, nós pensamos que a escravidão já não existe mais nos tempos modernos. Só que, infelizmente, a gente pensa errado. Na verdade, a escravidão não só existe, como ela está mais forte do que nunca. E muito recentemente aqui no Brasil, repercutiu um caso que ficou bem conhecido, que foi o caso da Ilha de Marajó. Esse caso repercutiu depois de ter sido denunciado nas mídias sociais e também muito nas mídias televisivas, Muitas emissoras de TV mostraram como isso acontecia e fizeram denúncia dessa exploração sexual que era cometida contra crianças e adolescentes. E ainda acontece, infelizmente, de modo quase que como em um ciclo vicioso na Ilha de Marajó, onde é comum crianças e adolescentes remarem até próximo de barcas e subirem a bordo para fazer o escambo de sexo por comida, combustível ou dinheiro. It's worth remembering that these cases have unfortunately been happening since the 19 years, and they began to be broadcast and reported in the media since the 200 year, when a local bishop presented a formal complaint to the federal government. But since then, little has actually changed on the island, mainly due to socioeconomic factors such as extremely poverty. The island has an extremely high rate of poverty, being the poorest area in Pará. Most families don't have money to buy fuel or food, and due to these extreme needs, they end up finding sexual barter as a means of subsistence. The case is particularly frightening because it happens in your country and affect children and teenagers aged 10 to 16 years old. But unfortunately, this is just one of the millions of examples of modern and sexual slavery that still exist in the world. It is worth remembering that cases aren't restricted to small and poor cities. Many cases also occur in metropolises like São Paulo, for example, where recently a case of a modeling agency that enticed young people with the idea that they could change their lives gained repercussion, when in fact they were separated from their family and were forced to work as prostitutes in a city they didn't know. Vale lembrar que esses casos na Ilha de Marajó têm acontecido desde os anos 90 e só começaram a ser repercutidos na mídia
lá no ano de 2006, quando um bispo foi visitar a ilha e percebeu essas ocorrências. Ele fez uma denúncia formal ao governo federal, só que desde então muito pouco realmente mudou na ilha. Essa mudança é muito difícil de acontecer, principalmente por conta dos fatores socioeconômicos. Essa ilha tem um índice de pobreza de 73,6% das pessoas em linha de extrema pobreza. Então as pessoas são pessoas que não têm dinheiro nem para comprar comida direito. Você tem que existir com R$ 400. Isso é muito difícil, e vocês sabem disso. Então assim, pense em uma família que tem 4, 5 filhos tentando existir com R$ 400. É difícil. Tanto que a maioria das trocas, das compras na ilha é feito por meio de trocas. As pessoas lá costumam fazer muito esse escambo de combustível, diesel principalmente, para acender as lamparinas, já que não tem energia elétrica. Por isso, essas famílias, como uma forma desesperada de tentar sobreviver, veem o escambo sexual como um meio de subsistência, entendeu? Então elas falam para essas crianças remarem com seus barquinhos até próximo das barcas. Chegando nas barcas, elas sobem a bordo. Lá elas vão fazer esse escambo, elas vão trocar sexo, né, relações sexuais, por combustível, comida ou dinheiro. O caso assusta principalmente porque ele acontece no nosso país, no Brasil, e acontece com crianças de 10 até 16 anos de idade. Mas infelizmente, esse é só um dos milhões de exemplos da escravidão moderna e sexual que ainda existem no mundo. Vale lembrar que os casos não se restringem somente a pequenas e pobres cidades. Muitos casos também acontecem em metrópoles, como São Paulo, por exemplo, onde recentemente ganhou repercussão um caso de uma agência de modelos que aliciava jovens com a ideia de que elas poderiam mudar de vida, quando na verdade elas eram separadas da família e eram obrigadas a trabalhar se prostituindo para pagar as contas, em uma cidade que elas não conheciam. According to GPF, they were lured in their cities with the promise of getting a job in São Paulo, but upon arriving in the capital, they were forced to prostitute themselves to pay the cost of travel and housing. Over time, the debts multiplied, making it impossible to leave the sexual system. Exploration. Metrópole Newspaper, Valentina Moreira. Então, assim, segundo o jornal Metrópole e a jornalista Valentina Moreira, aí ela pegou uma fonte da PF. Segundo a PF, elas eram aliciadas nas suas cidades com a promessa de conseguir um emprego em São Paulo, mas ao chegar à capital eram obrigadas a se prostituir para pagar o custo da passagem e da moradia. Ao longo do tempo, as dívidas se multiplicavam, tornando impossível sair do sistema de exploração sexual. Esse caso foi noticiado ontem aqui no Brasil. Enquanto estava pesquisando, eu encontrei ele e decidi colocar no seminário. Vale lembrar também que o tráfico humano é atualmente a terceira atividade criminal que mais gera lucro, perdendo somente para o narcotráfico, que gera 350 bilhões de dólares por ano, e para a falsificação, que gera 250 bilhões de dólares por ano. Então, vocês podem ter como base nisso que o tráfico humano não só continua existindo, como ele é muito forte. O tráfico humano gera mais dinheiro do que o tráfico de armas. The main reasons behind human trafficking are sexual exploitation, slavery. The main reasons behind human trafficking are sexual exploitation, slavery-like work, illegal adoption, and organ theft. The main means by which this happens are the use of force and threats, coercion, abduction, fraud, abuse of power or vulnerability, and the payment of benefits in exchange for control of the victim. Unfortunately, these cases have been happening for a long time and will continue to happen, but we can do our part to prevent it. As principais razões por detrás do tráfico humano são para exploração sexual, trabalhos análogos à escravidão, adoção ilegal e roubo de órgãos. Os principais meios pelos quais isso acontece são o uso da força e ameaças, coerção, abdução,
fraude, abuso de poder ou vulnerabilidade e o pagamento de benefícios em troca do controle da vítima. Infelizmente, esses casos já acontecem há muito tempo e não vão parar de acontecer agora. Só que a gente pode fazer a nossa parte para tentar evitar e diminuir os estragos causados por isso. As duas principais coisas que a gente pode fazer é, primeiro, conscientizar a população de que isso ainda existe e de que isso é um perigo enorme. E, segundo, é a gente denunciar. Então, para finalizar, eu queria deixar alguns números para denúncia. O primeiro número serve para denúncias em todo o Brasil de trabalho escravo, que é o Disque 100. E o segundo número serve para denúncias mais especificamente no Mato Grosso do Sul, que é o Disque 181, ou então você também pode denunciar online por meio do site www.181.ms.gov.br. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço desculpa por não estar presente aí na sala, só que eu realmente não pude comparecer. Muito obrigado.